E hoje eu quero refletir com os irmãos no versículo 4 do Salmo 23. O tema da nossa reflexão é Comigo no Vale. E o Salmo 23, versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu prefiro a versão que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em algumas passagens da Bíblia, a figura de um vale é símbolo de sofrimento, angústia, aflição. Em Josué 7,36 temos uma referência ao vale da calamidade. No Salmo 84,6 o salmista fala de vale de lágrimas. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, temos a expressão vale de aflição. E no Salmo que lemos, fala de vale da escuridão profunda, ou vale da sombra da morte. São metáforas, irmãos, que se referem às diversas aflições que temos nesta vida. Sejam vales de lágrimas, vale de aflição, vale de calamidade, vale de sofrimento. Eu quero considerar com os irmãos algumas coisas que precisamos lembrar sobre os vales quando tivermos que passar por alguns. Primeira coisa que eu creio que devemos lembrar, que os vales são inevitáveis. Não há como fugir deles, sempre acontecerão, conforme o próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Ele não disse, talvez tenham aflições no mundo, se portarem mal, tereis aflições. Não, ele afirmou, no mundo tereis aflições. Podes mudar de uma cidade para outra, de um país para o outro, sempre estaremos sujeitos a passar pelos vales, não há como fugir. Eu tive vales no Brasil, tive vales no Peru, tenho vales aqui em Portugal, não há como fugir, eles são inevitáveis. A segunda verdade que devemos lembrar sobre os vales é que eles são imprevisíveis, não mandam aviso. Em algumas ocasiões aparecem quando menos esperamos. Essa foi a experiência relatada por Jeremias, no capítulo 4, versículo 20, na segunda parte ele diz assim: de repente foram destruídas as minhas tendas, no momento foram rasgadas as suas lonas. Observe, de repente, ele não previu, ele não imaginava, há algo que veio de repente, no momento, foram rasgadas as suas lonas de Jeremias. Então, os vales são imprevisíveis, não temos como prevenir. Em terceiro lugar, também os vales são imparciais. Imparciais. Não é que aconteçam a uns e a outros não. Somente aos maus e não aos bons. Ou somente a quem está em pecado. Os irmãos que estão a frequentar a escola dominical estão a estudar o livro de Jó. E domingo passado a Simone, que foi a professora, falou sobre isso, né? As tragédias que de repente vieram sobre Jó. E os amigos de Jó o acusaram de estar em pecado por causa daquelas tragédias. Mas não, eles são imparciais. Lá em Eclesiastes 9:2, a palavra de Deus diz assim: assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro,
o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, ocorre também ao pecador. E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Coisas ruins podem acontecer conosco, não só quando estamos a fazer algo errado ou algo mal. Qualquer pessoa nesse mundo está sujeita a tempos ruins, a calamidades, a tragédias. Jesus disse que o sol brilha sobre maus e bons, assim como também a chuva cai sobre justos e injustos. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos aos vales. A quarta verdade que devemos lembrar sobre os vales é que eles são temporários. E essa é uma boa notícia. Observa que o salmista diz, ainda que eu ande. Ele não fale em parar, em ficar estacionado ou paralisado. Aqui temos a ideia de movimento. Ainda que eu ande, por mais tenebroso e sombrio que sejam, é lugar de andar, é lugar de passar, não de ficar parado. Eles são temporários. O apóstolo Pedro também afirma essa verdade de que os vales são temporários, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Observa que ele disse, ainda que agora, por um pouco de tempo, não dura para sempre. Jesus também transmite esta mesma ideia quando se dirige à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, o Senhor Jesus consola esta igreja da seguinte maneira, não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse, tereis uma tribulação de 10 dias, é um tempo determinado, não ia durar para sempre, tempo determinado, temporário. Aos Coríntios, Paulo disse o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eternas. Tudo neste mundo é temporal. Tudo passa, inclusive as aflições, as tribulações. Por isso Paulo diz, momentânea tribulação. É por um momento, por um tempo determinado. E a quinta verdade que devemos lembrar sobre os vales é que eles não são acidentais. Há um propósito por cada vale permitido por Deus. O que Deus permitiu que acontecesse com Jó, havia um propósito. Cada vale que Deus permite, há um propósito por trás. Pode ser um propósito pedagógico, Deus a querer ensinar algo, pode ser disciplina, porque o pai disciplina ao filho que ama, pode ser para fortalecer a nossa fé, pode ser para preparar-nos para alguma situação específica, sempre tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Novamente, vemos na carta de Pedro, lá no capítulo 1, versículo 6, agora Pedro diz assim, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, observa, sendo necessário, estejais contristados por várias provações.
Então aqui Pedro diz que aquelas provações pelas quais estavam a passar eram necessárias, estavam a ser necessárias. E no caso daquelas pessoas, tinha o propósito de fortalecer-lhes a fé. No versículo 7, Pedro diz isso: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, para que a prova da vossa fé. Esse era o propósito: fortalecer a fé, purificar a fé. Então, irmãos, essas são verdades que precisamos lembrar quando estivermos a passar por algum vale. Primeiro, são inevitáveis, são imprevisíveis, são imparciais, são temporários e não são acidentais, têm um propósito. O que fazer, então? O que fazer quando estivermos a passar por algum vale? A primeira coisa, irmãos, que podemos aprender com o salmista, aqui no Salmo 23, é recusar ficar desanimado. Recuse ficar desanimado. Essa foi a decisão tomada pelo salmista diante do vale. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que. Foi uma decisão que ele tomou, uma questão de decisão. Não vou desanimar, não vou temer, não vou permitir que o vale abale a minha fé, vou perseverar, ainda que. Essa era a oração que Paulo fazia pelos colossenses, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e a paciência de que necessitam. Diante das provas e tribulações pelas quais estavam a passar, Paulo orava para que os colossenses tivessem toda a perseverança e toda a paciência necessárias para não desanimarem, que pudessem perseverar, apesar de, ainda que. Tem gente, irmãos, que parece que se apaixona pelos problemas, se apaixona pela tribulação e se entrega ao desânimo, se entrega. Recuse ficar desanimado. A segunda coisa que aprendemos com o salmista nesse momento é: lembra da promessa do Senhor de estar contigo sempre. Foi o que o salmista disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Antes de subir ao céu, o Senhor Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias. Irmãos, todos os dias são todos os dias. Em Isaías 43, versículo 2 e 3, Deus nos dá essa preciosa palavra de encorajamento e consolo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Estarei contigo sempre. Ele está na doença, está no leito de um hospital, ele está na fila do emprego, ele está em toda e qualquer situação. E a terceira verdade, irmãos, que devemos fazer ou praticar: confia na proteção e direção de Deus. O salmista confiava, então ele dizia: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram instrumentos de proteção e guia. Os pastores usavam a vara como arma para protegerem as ovelhas de qualquer predador e usavam o cajado para guiar as ovelhas. E Davi usa essas duas figuras para indicar a sua confiança na proteção
e na direção de Deus. Tua vara e o teu cajado. A tua vara me protege, o teu cajado me guia. Irmãos, nós temos um Deus que nos protege e um Deus que nos guia pelo caminho que devemos seguir. Precisamos apenas confiar na sua proteção e direção. A vida às vezes se mostra dura, não é fácil, os vales acontecem, são inevitáveis. Deus nunca prometeu ausência de vales na nossa vida, nunca. Mas a boa notícia é que Ele sim prometeu a sua presença no vale. Por isso, assim como o salmista, por mais tenebroso e terrível que seja o vale, também podemos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém.